Pesquisa do Tesouro Nacional Brasileiro revelou que a nossa justiça é, disparada, a mais cara do mundo. Seu custo, de 1,61% do PIB, é 3, 4 e até 5 vezes maior que a média mundial. O impacto do judiciário representa 2,5% de toda a arrecadação fiscal, mais que o valor gasto com as polícias, bombeiros e sistema prisional juntos. Assim, os presidiários cumprem penas em masmorras medievais, enquanto os juízes e promotores de justiça levam vidas nababescas com almoços e jantares suntuosos, além de viagens pagos com o nosso dinheiro. Além de muito cara, também é muito lenta e deveras burocrática, quando não totalmente injusta. Até Joseph K. ficaria horrorizado com a nossa justiça kafkiana. Se você não entendeu a minha analogia, te lembro que tem o resumo de vários clássicos da literatura mundial, entre eles A Metamorfose, O Processo, O Veredito e Na Colônia Penal, os 4 principais livros do genial escritor e advogado tcheco Franz Kafka. Juízes e promotores de justiça têm salários mínimos de R$ 30.000 e ainda gozam 2 férias remuneradas por ano, além dos vários pontos facultativos e licenças remuneradas. É muito dinheiro e benefícios em relação ao péssimo serviço prestado. Esses caras ficam mais tempo em casa, ou então viajando, usufruindo mordomias pagas com o nosso dinheiro. Importante lembrar que os juízes costumam ser arrogantes e insensíveis quando não totalmente injustos. Se sentem deuses e ainda usam uma capa preta que encobre corações e mentes mais negros e amargos que o fel. Esses caras são funcionários públicos. Eles têm o dever legal e moral de atender o cidadão da melhor forma possível. Mas no dia a dia, ocorre justamente o contrário. Claro que um juiz precisa ser muito bem preparado, calmo e responsável. Afinal, vai resolver problemas e dar sentenças que podem mudar drasticamente a vida das pessoas. O impacto social é muito grande, daí a necessidade de escrúpulos inabaláveis. O problema vem de cima. Ministros do STF e STJ dão péssimos exemplos que são copiados por juízes e tribunais estaduais em todo o Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, onde juízes fazem de suas cidades verdadeiros currais particulares. O maior absurdo kafkiano é quando juízes, especialmente do Norte e Nordeste, quando cometem crimes bárbaros como assassinatos e venda de sentenças, são punidos, ou melhor, laureados com o afastamento remunerado. Isto mesmo, cometem crimes e são premiados com a aposentadoria antecipada. Isto não é injustiça, é um nojo e uma vergonha. A justiça também é muito permissiva, especialmente com trabalhadores, menores, bandidos e caloteiros, e extremamente severa e até injusta com pensões alimentícias e direitos dos consumidores. Quem são os idiotas que propõem e homologam essas leis draconianas? Deve ser a turminha do Lula, Guilherme Boulos, Eduardo Paes, Duda Salabert, Maria do Rosário, Kleber Rosa e Roberto Requião. O Brasil é disparado o maior campeão mundial de processos trabalhistas, previdenciários, tributários e de relações de consumo. Em 2023, a Justiça do Trabalho registrou 3 milhões de ações. No mesmo período, a Justiça americana registrou apenas 100 mil casos, no mercado 2 vezes maior e 11 vezes mais rico. Ou seja, comparativamente, somos 60 vezes mais complicados na hora de contratar e demitir. Também somos os campeões invictos das indenizações contra empresas aéreas, sempre consideradas culpadas por cancelamentos e atrasos, totalmente alheios a elas,
como acidente de terceiros, problemas climáticos, como chuva e nevoeiro, por exemplo, além de pássaros e fogos próximos aos aeroportos. Meu, que país é este? Ou melhor, que juízes são estes? Uns babacas de toga que, teoricamente, estudaram muito, mas não aprenderam nada sobre a essência da justiça e sua relação, às vezes antagônica, com a própria lei. Ivo de Kermartin, santo padroeiro dos juízes e advogados, sempre ensinou que quando houvesse um conflito entre a justiça e a lei, deveríamos optar pela justiça. Afinal, é a lei que deve se adequar à justiça, e não o contrário. Só para você ter uma ideia, o transporte aéreo nos Estados Unidos é 11 vezes maior que o brasileiro. Ainda assim, em 2023 foram apenas 227 ações em todos os Estados Unidos contra o absurdo de 1.254.561 processos aqui no Brasil. Tudo isto apenas no conflito entre passageiros e empresas aéreas. O brasileiro, malandro e destemperado, tem o hábito pernicioso da litigância de má-fé, e os juízes, injustos e inescrupulosos, acatam as ações e ainda dão ganho de causa para esses aproveitadores que afundam cada vez mais o nosso Brasil. O INSS, governo federal, estados e municípios são os maiores usuários do judiciário. O governo faz de tudo para não cumprir com suas obrigações e pagar suas dívidas, principalmente as indenizações. Impelidos pela litigância predatória e de má-fé, culpados e malfeitores fazem de tudo para tentar provar o contrário. Tem até criminoso contumaz que se elegeu presidente da República com a ajuda de juízes ministros igualmente criminosos da Suprema Corte Brasileira.